2 Pedro 1, 1 e 2. A palavra, ela diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nosso Pai, estamos na Tua dependência, com temor e tremor, e ao mesmo tempo, Pai, regozijando, porque temos a liberdade em ler as Escrituras. Nesta manhã, rogamos ao Senhor céus abertos, para que haja uma visitação do Teu Espírito em cada um de nós, interpretando as Escrituras para nós. Ele a inspirou, Ele que tem a capacidade e habilidade em revelá-la para nós. Nos ajude, Senhor, a compreender, ó Pai, a mente do Espírito e traz revelação, traz entendimento, traz toda a suficiência de Cristo, para que nós venhamos a Te servir de uma forma adequada, de uma forma melhor. Que Teu Espírito, Pai, passeie nas nossas mentes, revelando, interpretando cada detalhe das Escrituras, para que possamos crescer, para segui-lo mais de perto. Está nas Tuas mãos este tempo, este ambiente, dependemos de Ti, por isso, Pai, nós esperamos tudo de Ti, Senhor, e é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre essa palavra servo, doulos. A palavra servo, a palavra no original doulos, aliás, ela é uma expressão de servo, de escravo e também de prisioneiro. Quando nós então cremos no Senhor, uma das coisas que de fato Ele conquistou para nós é a nossa própria mentalidade. Ele dá para nós uma mentalidade totalmente nova, uma mente que verdadeiramente é a nossa incumbência em renová-la a cada dia, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sem ter uma mente renovada, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o que é uma mente renovada? Uma mente renovada, ela é renovada quando nós então voltamos para as Escrituras Sagradas e rogamos que o Espírito que a inspirou, ela imprima essas verdades em nossas mentes, e assim então nós tenhamos uma mentalidade ou um pensamento bíblico. Pensar como o Pai pensa, ver com os olhos do Pai através das Escrituras Sagradas. Então esse é o desejo do Espírito Santo. Esta é a maneira, a forma de nós então avançarmos e crescermos, e entendermos a palavra que significa servo ou doulos. Aqui, logo no início, Pedro, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, no original, já me referi aqui, é doulos, é escravo. Ela significa, como ele já disse aqui, servo e também prisioneiro. O apóstolo Paulo gosta muito dessa palavra. Ele diz lá em Efésios 4:1, sou prisioneiro do Senhor Jesus. Estava dizendo, eu sou servo, eu sou escravo dele. Então, prisioneiro, mas em que sentido somos prisioneiros de Cristo? Primeiro que Paulo, ele foi liberto do pecado, como nós lemos nas suas cartas, tão claras. Em segundo lugar, irmãos, que ele entendeu pela revelação do Espírito, quando ganhou uma experiência de ser tornado filho de Deus, que ele era escravo de uma escravatura invisível, que ele vivia em cárceres, que ele não conhecia até então, mas ele era um conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, porque não tinha um novo, iria ser constituída a partir da ressurreição de Cristo. Então o Espírito levantou alguns homens para escrever as suas palavras, aquilo que Cristo é e fez. Temos a biografia do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, e nós vamos estudar futuramente essas biografias, ver em cada uma delas que Mateus apresenta Jesus como o rei, e em Marcos como o servo, com S maiúsculo, em Lucas como homem e lá em João como Deus. Vamos ver as 4 faces de Cristo, como cordeiro, como leão,
como a águia, que representa uma figura linda de Deus, que é ilustrada na palavra de Deus, e Lucas como a figura daquele homem, entendeu, irmãos? E em Marcos, apresentado como aquele boi, que é aquele servo, entendeu? Essa é a ideia ali das 4 fases que Ezequiel fala, e que Apocalipse também fala, e que Paulo fala nas cartas dele também, e que nos evangelhos estão muito bem relatados. São assuntos bem profundos que podemos entender, compreender e buscar um conhecimento mais aprofundado. Desta maneira nós teremos, como o apóstolo Paulo teve, uma mente conquistada, um coração totalmente conquistado ao Senhor, como nós falamos domingo passado, que o Senhor deseja de nós uma rendição absoluta, completa e total. Está vendo, irmãos? É muito interessante aqui, porque se nós não tivermos uma mente cativada pelo Senhor, uma mente conquistada pelo Senhor, a nossa vontade não será uma vontade de servo, nós não teremos vontade de servir. O irmão, algum tempo atrás, pregou aqui, o irmão César, que aquele que conquista a nossa mente, conquista a nossa vontade também. Então, Deus primeiro, Ele deseja nos cativar. Vocês se lembram que lá em Efésios, ele diz, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo? Se as nossas mentes, que em outras palavras também é o nosso coração, não for conquistado pelo Senhor, a nossa vontade não será a vontade dEle, a nossa vontade não é fazer a vontade dEle, mas a nossa própria vontade, a vontade da mente e dos pensamentos. E aí nós estamos sendo conduzidos por um outro Senhor, que é nós mesmos, a nossa vontade. Então a nossa vontade, enquanto ela não for conquistada, rendida, mas para isso precisamos de ter uma mente renovada. Aí vamos começar a experimentar toda a doçura de Cristo, toda a vontade dEle maravilhosa, gloriosa e graciosa. Então nós vamos nos render a Ele voluntariamente como servos. E aqui Pedro diz que, olha que interessante, Simão Pedro, servo e apóstolo. Essa ordem não pode ser mudada. Talvez ele poderia escrever aqui inadvertidamente. Eu acho melhor se colocar apóstolo primeiro. Pedro, Simão Pedro, apóstolo e servo. Seria uma incoerência. Porque nós não podemos ser apóstolos, a palavra apóstolo não é outra a não ser enviado. Então, para que eu seja enviado pelo Senhor, eu preciso ser, antes de mais nada, um doulos, um escravo, um servo dele. Então, quando eu o sirvo, e de que maneira nós devemos servir ao Senhor? Com um coração íntegro, uma vida totalmente devotada ao Senhor. Então, aí, Ele vai nos enviar para o trabalho no qual Ele deseja. Às vezes nós queremos fazer um trabalho para o Senhor, queremos fazer a obra para o Senhor, mas às vezes essa obra que nós almejamos fazer, obras que são legítimas, que vai talvez ajudar muita gente, talvez não seja aquela que o Senhor deseja que nós a realizamos. Nós temos que realizar primeiro a vontade dEle, saber a vontade dEle, saber o que o Pai, Deus tem na mente e no coração. Você já parou para pensar o que Deus tem na mente e no coração com relação à nossa cidade? Você já parou para pensar isso? Agora, isso está revelado na Bíblia. Por exemplo, quando ele foi tratar com Eli sobre os 2 filhos, Ofni e Finéias, lá em 1 Samuel capítulo 2 e 3, ele disse para Eli: Eli, teus filhos, eu vou matá-los, porque eles exercem um sacerdócio no qual eu não tenho nenhum desejo, vontade, nunca foi da minha vontade que fosse dessa maneira. E ele disse assim para Eli: eu vou levantar para mim um profeta que procederá segundo eu tenho na mente e no coração. Por que Deus diz isso? Porque Ele queria revelar o que Ele tinha na mente e no coração, para que Samuel então cumprisse. Samuel era um homem comum, como todos nós, entende? Mas então Samuel realizou aquilo que Deus tinha na mente e no coração. Agora, irmãos, você quer saber o que Deus tem na mente e no coração? Você precisa de voltar para as Escrituras e lê-la prazerosamente como aquele prato delicioso, como aquela sobremesa que você mais aprecia, e degustar e usufruir. Então o Senhor
vendo a intenção do teu coração. Isso tem que ser algo voluntário, prazeroso, porque o Espírito Santo nunca vai forçar nós. Ele quer uma obediência voluntária. Ele quer uma disposição do coração. Irmãos, temos que fazer essa pergunta para o nosso coração. Temos tido um coração disposto a servir o Senhor? Senhor Jesus. Muitos falam, eu sirvo a Deus. Você lê aquela parábola do filho pródigo, você vai entender muitas coisas ali. Você se lembra que aquele rapaz, ele pediu a parte do pai, a herança que lhe cabia a ele, embora o pai estava vivo ainda, e aquilo no final seria maldição, porque uma herança, segundo Provérbios 20 e 27, uma herança dada fora do tempo, no seu fim, não será bem, será algo que vai ser maldição. Porque Deus estabeleceu e Deus não negocia a sua palavra. Não adianta a gente tentar dar um jeitinho aqui, como o brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro. Com Deus não é assim. Ele pode condescender, mas depois lá na frente você vai ver o que você vai sofrer por ter realmente não entendido, ou entendido, sabido e procedido de uma forma inadequada. Como aquele sacerdote, ele entrou no santuário do Senhor para oferecer a Deus sacrifícios, e os 80 sacerdotes disseram, isso não te é lícito. Então ele entrou, foi e acendeu lá os incensos e nasceu uma lepra na testa dele. Ele teve que ficar isolado até a sua morte. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos, fazer coisas que Deus não tem pedido para nós fazermos. Mas temos que fazer porque lá aquela comunidade lá da China faz, aquela comunidade dos Estados Unidos faz, vamos fazer que vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos. Se você ler aquelas 7 cartas das igrejas ao Apocalipse, você vai entender algo muito interessante ali. Cada igreja tinha uma necessidade, entendeu? E cada igreja recebeu a sua carta. Agora Deus tem para nós uma carta direcionada, enviada para nós, para suprir de alguma maneira uma necessidade naquilo que concerne a serviço, ao serviço ao Senhor. Então nós não devemos, irmãos, sem nenhuma orientação do Espírito, tocar em algo que o Senhor não pediu para que nós tocássemos, porque isto eu penso e tenho plena convicção que é o resultado de muitas vidas hoje desanimadas, muitas vidas destruídas espiritualmente, muitas vidas que de fato são desanimadas, não têm mais vontade nem de se reunir como igreja. Por quê? Porque sempre quiseram fazer coisas pelas quais Deus não estava envolvido. Estão me compreendendo, irmãos? Então precisamos buscar sempre diante do Senhor a orientação divina do Espírito. Ele nos foi dado para esta função, para nos orientar, para nos suprir em tudo. Às vezes Ele prepara-nos para a gente, Ele tem uma obra para nós fazer. Então quando nós se entregamos a Ele totalmente, o Espírito começará uma obra em nós, Ele vai trabalhar em nós, vai nos aperfeiçoar, para depois nos enviar, como foi com Moisés. 40 anos Ele começou uma obra em Moisés, quando ele saiu lá do Egito e foi atrás do deserto. Então Deus começou uma desconstrução nele. 40 anos ele ficou. Qual que era a desconstrução? 40 anos ali cuidando de ovelhas. E Atos vai dizer que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras. Então depois de 40 anos pastoreando ovelhas, Deus o chamou. Sabe o que ele disse para o Senhor? Eu não sei falar. Então agora, Moisés, você está pronto para que eu possa te usar. Agora eu vou enviar você para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Senhor, Moisés, você não entendeu, não é você, é eu em você, porque agora você está totalmente rendido a mim, você chegou ao fim de si mesmo. O Espírito permitiu que ele escrevesse o Salmo 90. Ele disse: a duração da nossa vida é de 70 anos. E agora ele tinha 80, como é que Moisés se sentia? Um morto. E Deus só vai usar genuinamente as pessoas crucificadas e mortas com Cristo.
porque senão, irmãos, tem o nosso egocentrismo. Então ele vai começar um trabalho em nossa alma. Agora, como que é esse trabalho dele? Se nós formos inteligentes, antes de dele nos enviar, abram comigo, deixa marcado aqui, tem um texto aqui lindo, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, é preciosíssimo aqui, irmãos. Marcos, capítulo 3, vamos ler aqui 2 versículos, o versículo 13 até o 15, Marcos 3, de 13 até o 15. Preste atenção nessa leitura, irmãos, que ela é fundamental. Está escrito assim, Marcos 3, 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis. Irmãos, o Senhor também nos chamou, porque Ele nos quis para Ele. Nós somos chamados, Isaías 43, 7, para a glória de Deus. Ele nos chamou para a glória dEle, aos que eu formei e fiz para a minha glória. Então Ele quis chamar você e eu para a glória dEle. Irmão, presta atenção que isso é muito importante. Isso é maravilhoso demais para nós como filhos de Deus em Cristo, como servos do nosso Rei Jesus. Então, subiu ao monte e chamou o que Ele mesmo quis, e vieram para junto dEle. Você entendeu aqui? Primeiro aspecto, antes de ir, tem o vir. Ele chamou para estar com Ele, para estar junto dEle. Depois, esse tempo aqui não é definido. Quanto tempo Jesus passou com eles? Era muito tempo. Se você, irmãos, passar dentro do Kairós de Deus, um dia com Ele, é a mesma coisa que você passar 1000 anos com Ele, numa intimidade doce. Você não vai querer sair dessa intimidade. Passar um dia, quando eu falo passar um dia com o Senhor, passar um dia inteiro não, que para nós que isso aqui é fichinha, não é assim? Dentro do nosso cronos. Mas, quando passamos um dia com o Senhor, para ter contato e comunhão com Ele, é 1000 anos. Entende, irmãos? Claro que aqui o Senhor se condescendeu dentro de uma possibilidade humana, cronos, chamou o que Ele mesmo quis. Tanto é que dentro da limitação do Senhor Jesus Cristo, para Jesus escolher os 12 apóstolos, Ele passou uma noite inteira em oração. Pensou? A noite inteira. Você começa a orar agora às 18 horas, que era o horário do judeu, e só vai terminar no outro dia às 6 da manhã. 12 horas, intimidade com o Pai, para escolher os 12 discípulos. E a Bíblia diz que quando, ao amanhecer, Ele saiu e escolheu os discípulos o seguiam. Que coisa linda, irmãos, porque Ele já tinha convicção de quem era deles. O Pai havia dado àqueles: filho, vou te dar Mateus, vou te dar Bartolomeu, vou te dar Alfeu, eu vou te dar o Simão Pedro, eu vou te dar João, e por aí vai, Tomé, Dídimo e tantos outros. Deu para o Senhor Jesus. Então Jesus, para que Jesus o enviasse como seus servos, Jesus os chamou para estar com Ele. E aí depois o 14 diz assim, este está mostrando este contato que eles estavam juntos. Então, depois disso, designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. E o que mais que deu a eles? E a exercer a autoridade de expelir demônios. Está vendo? Mas o que estava contando aqui, primeira coisa, irmãos, nós temos uma comichão de querer fazer coisas, né? Fazer movimentos, e os movimentos muitas vezes parece que são muito bem elaborados, mas talvez para Deus são tantos movimentos confusos. Filho, não pedi nada disso. Filho, volta para cá. Então o Senhor tem que nos cutucar um pouquinho, com as aflições, com as tribulações, com as tempestades, para a gente poder olhar para cima e poder depender dEle, da ação dEle em nossas vidas. Então, irmãos, vamos voltar lá para 2 Pedro, capítulo 1. Aqui vocês observam que o apóstolo Pedro, ele disse uma coisa interessante aqui. Então, servo e apóstolo.
Essa palavra servo também, ela tem uma raiz que significa ministrar ao Senhor, que significa servir ao Senhor de uma forma íntima com Ele, em comunhão com Ele, não é? E apóstolo de Jesus Cristo. Então, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui também, que quando ele fala apóstolo, significa enviado, mas enviado de Jesus Cristo. Às vezes nós temos a tendência de dizer o seguinte: olha, vamos enviar nosso irmão Aloísio para pregar lá não sei aonde, mas a igreja não envia ninguém. Porque quando é para ser enviado, quando às vezes o Pai comunica algo conosco, mas primeiro mostra no coração do irmão aquilo que ele está almejando. E aí a pessoa fala: olha, irmão, eu senti da parte do Senhor que é para você ir em tal lugar e pregar a palavra. Olha, eu também tive essa mesma convicção. Então não vai haver uma desarmonia, porque a vontade de Deus está sendo revelada ali para um e para outro. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então precisamos ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito. Agora aqui ele fala uma outra coisa: as pessoas que o servirão de uma forma adequada e coração voluntário serão enviados pelo Senhor. Agora ele diz assim: aos que conosco obtiveram fé. Vamos parar um pouquinho aqui também, que isso aqui é muito importante. Irmãos, você observa que quem obteve essa fé não foi nós, que obtiveram fé? E aqui fala de uma fé igualmente preciosa. A palavra preciosa envolve um preço a ser pago. Não é aquela fé que Ele nos deu para nós crermos. Efésios 2,8: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui nós temos que nós obtemos uma fé preciosa. O que Ele está querendo dizer com isso? O que é esta fé preciosa? Irmãos, é uma fé que nós podemos obter. É uma fé madura. É uma fé que fez com que o nosso caráter fosse provado. Como que nós vamos entender o que é fé preciosa? Para você entender o que é fé preciosa, você tem que ler 1 Pedro pelo menos umas 50 vezes essa carta, 5 capítulos. O que tem nessa carta aqui para você ter uma fé preciosa? Vamos ver alguns versículos em 1 Pedro, você vai entender o que é esta fé preciosa. Irmãos, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Pedro, ele fala em primeiro lugar de coisas lindas que Cristo já conquistou para nós. Mas quando chega no versículo 6, ele disse assim: nisto exultais, regozijai-vos, alegrai-vos, exultai. Exultai em quê? Porque nós fomos regenerados para uma viva esperança, o versículo 3. No versículo 4 fala: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para nós nos céus, para vós outros. E aí fala o 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então nisto exultais, alegre, porque vocês são regenerados, são nascidos de novo, passaram pela morte e ressurreição junto com Cristo, são filhos amados do Pai, nisto vocês devem exultar. Pedro, fala-me como obter então esta fé preciosa. Aí ele diz aqui no versículo 6, embora no presente, sabe o que é presente, né, irmão? É o hoje, aqui, agora. Eu não sei como tem sido as tuas lutas, mas se você tem tido lutas, dá graças a Deus por isso, porque essas lutas, se você realmente for um filho perseverante, você vai obter essa fé preciosa. Lembra que Tiago disse lá, Tiago 1,2? Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, nos quais têm sido por elas exercitados. Então, quando vem a tribulação, peraí, graças a Deus, eu preciso ser perseverante, porque neste sentido da tribulação que vem sobre mim, Deus está simplesmente provando a minha fé, tornando-a preciosa.
Ele está me dando toda a capacidade para eu obter esta fé preciosa no meio da tribulação. Agora, se você for um filho meio assim displicente, essa tribulação vai gerar em você desânimo, desistência, tanto faz como tanto fez. Aí você vai dizer, eu sirvo tanto a Deus, mas tanta coisa que está acontecendo comigo. Meu irmão, Deus estava querendo te abençoar com essas ricas tribulações, para que a tua fé fosse preciosa, a tua fé fosse mais concreta, fosse uma fé assim a ponto de você conversar com o Pai com você, é uma comunhão constante com Deus o Pai, irmão, isso é precioso demais. E aí ele diz o seguinte, por breve tempo, no presente, por breve tempo, se necessário, essa condicional não tem no original, a palavra aqui é um gerúndio, a palavra aqui é sendo necessário, que sejais contristados por várias provações. Você está vendo aqui, irmãos? Para quê? Olha o versículo 7. Para quê? Por que ser contristados por várias provações? Para que, uma vez confirmado o valor, olha aqui para onde que ele aponta, o valor da vossa fé, eu creio que tudo isso que eu estou passando é para o meu bem. Nós gostamos de confessar aquele versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas quando Deus começa a trazer coisas que são para nós ruins, terríveis e más, nós temos a tendência de pensar ou de falar para Deus, Senhor, repreenda isso em nome de Jesus, repreenda, eu não aceito, não, irmão, deixa Deus fazer, deixa vir essas tribulações, porque Ele está moldando você, Ele está fazendo com que a sua fé seja preciosa, para você ser um servo de Cristo, que vai entender a vontade dEle e vai trabalhar para Ele, num trabalho sem esgotamento, sem canseira, sem enfado, sem desânimo. Quanto mais você serve a Cristo, a gente vai ver depois aqui os textos, quanto mais servimos ao Senhor, como Ele deseja e quer, segundo a vontade dEle, irmãos, o nosso privilégio vai ser tão grande, tão rico, que você nem precisa falar que você serve a Cristo. As pessoas reconhecerão que vocês estavam com Jesus, constantemente com Ele. E Ele continua dizendo, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, a fé que podemos obtê-la, pelas circunstâncias que Pedro vai descrever aqui em toda a sua primeira carta, é uma fé que ela é mais preciosa, irmão, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora você não vai ver Ele, é pela fé que nós o vemos, mas crendo, fé preciosa, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha o 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que é a salvação da alma? É que o Espírito, pelas provações, ao mesmo tempo vai lhe dar uma fé preciosa, vai estar salvando a tua alma. Irmãos, salvar a alma, ter uma alma santificada, uma alma amadurecida, uma alma que tem os seus pensamentos todos voltados para o Senhor, uma alma que tem o desejo de fazer a vontade do Senhor voluntariamente, uma alma que vive inteiramente para Deus, o Pai. Entende, irmãos? E aí ele continua dizendo aqui, versículo 14, como filhos da obediência, está vendo aqui? Filhos da obediência, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Irmãos, a nossa alma, ela está totalmente cheia de hipocrisia, de invejas e de maledicências. Irmãos, em oculto, a gente não senta para falar dos nossos irmãos, principalmente dos nossos irmãos. Você viu o que o irmão lá falou? Você viu lá? Você viu?
A gente, mas você sabe que não é assim, mas é muito... Então, a gente faz isso. Então, Ele quer nos livrar de tudo isso. Imagina se nós pudéssemos encontrar aos domingos, sendo tratado disso, irmão, tratado da nossa hipocrisia, de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, de toda sorte de maledicência. Porque se é uma coisa que nós temos, é inveja. Vamos imaginar aqui, de repente, o irmão Antônio compra aí uma Dodge Ram, né? Chega aqui com uma Dodge Ram, aí todo mundo, poxa, ele não está trabalhando mais. Como que ele arrumou dinheiro para comprar isso? Que desgraça! Se nós fôssemos filhos, somos filhos, mas se fôssemos filhos sem a maldade, engano, sem hipocrisia, sem inveja e toda sorte de maledicência, porque nós já falamos mal dele, o que nós faríamos com ele? Toninho, que bom que você comprou, cara. Estou feliz por você pra caramba, alegrai-vos com que se alegram. Então domingo que vem nós vamos fazer um churrasco aqui para comemorar a compra da sua caminhonete. Eita, coisa boa, aí está certo. Aí teria uma aprovação do Senhor. Fazer festa, isso chama-se, que Paulo fala, congratulai-vos. Congratulai-vos é você se alegrar com os bens dos outros. Mas, irmãos, precisamos disso. Para termos uma fé preciosa, temos que despojar de tudo isso. Aí Ele dá a receita para nós. Como que eu vou despojar da minha maldade, do engano, da hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência? Desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Mas eu já não sou salvo em Cristo? Sim, meu querido irmão e irmã. Se você creu que foi atraído em Cristo, crucificado e morto, ressurreto com Cristo, você é filho de Deus, mas a tua alma não é salva ainda. Precisa da salvação da alma. E Deus, irmãos, não pode nos usar enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Deus chama para um determinado serviço, nós temos a nossa opinião. Eu não penso assim. Por isso que tem muita confusão no meio do povo de Deus, briga, discussão, muita gente machucada e ferida, porque não consegue discernir aquilo que é do Senhor. Percebe, irmãos? Com relação ao pecado, tem muitas pessoas que falam assim, pastor Cláudio, quando você vai falar de pecado, você fala muito bravo. Não é bravo. Isaías 58:1 está escrito assim: clama a pleno pulmões e ergue a tua voz contra o pecado. O povo de Deus tem pecado? Tem pecado de negligência, muitas coisas, porque seus ouvidos não estão consagrados ao Senhor. Como é que Deus pode nos usar para ser servo de Cristo, se nós não temos um coração integralmente a Ele? Se nós temos um discurso muito belo, porque quando nós queremos ser bom religioso, a gente tem um discurso lindo. Sabe, irmãos, eu quero aqui, coloca a mão no peito, meu Deus, que piedade é essa? Eu lembro de um comunicador de TV, que quando ele fazia aquelas obras, ele pegava o microfone e fazia assim. Ai, meu Deus, que coisa linda, as pessoas, nossa, eu não perco nenhum programa do Gugu, porque é lindo demais, olha o que ele faz, e tantas outras, mas quem faz? As empresas que pagavam para ele fazer. Percebe? É aquela piedade, todo mundo chorava, que coisa. Mas você já verteu uma lágrima pelo Senhor Jesus? Quando você está em oração ali, você ama o seu Senhor a ponto de quando o Espírito lhe toca, você chora de alegria, irmão? Quando nós temos um coração conquistado, a nossa vida é integralmente dele para servi-lo como ele deseja e quer. Ele está gritando, quando fala assim, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, porque não tem. Mas a igreja, vamos colocar pelo menos a igreja brasileira aqui, não é uma igreja ampla, que está crescendo, 70% do Brasil aí dizem que é evangélico, o pastor disse agora recentemente. Pode ser evangélico, pode ser crente, mas são servos de Cristo, que ele pode contar. Percebe? Irmãos, eu fico muito desconfiado disso. Então, aqui ele continua dizendo, abra aí agora, irmãos, no capítulo 4, vamos ler alguns versículos aqui, para você ver, para chegar nesse ponto da fé preciosa, que diz assim, olha aqui, irmãos, versículo 7,
Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Irmãos, não adianta falar que isso aqui é realidade em nós, porque não é. Não é. Nós não temos amor intenso uns para com os outros. Nós somos insensíveis, porque o nosso ego fala bem mais alto do que o amor de Deus que está em nós. Nós abafamos o amor de Deus e vivemos uma vida, às vezes você pode até citar esse versículo, acima de tudo tende amor intenso, mas eu tenho amor intenso pelos meus irmãos. Você está servindo o teu irmão? Em que você está servindo o teu irmão? Irmãos, quando você olha para Jesus, Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e naquele último dia da ceia, antes da ceia, ele reuniu os discípulos no cenáculo. O que ele fez ali, irmãos? Se você ler João 13, você vai entender. Ele fez os discípulos sentar aqueles 12 pares de pés. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha e uma bacia, e se inclinou diante daqueles discípulos, lavando os pés de cada um deles. Depois ele fez, depois ele ensinou para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Sendo eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Irmãos, isso é cristianismo, isso é servir. O serviço da casa de Deus começa aqui, servindo uns aos outros, nas suas necessidades, sentindo a dor um dos outros. De outra maneira, nós podemos dizer que somos servos de Cristo, irmãos. Reconhecemos a obra que Ele fez, mas nós somos cheios de nós mesmos. Amor intenso está longe de nós, irmãos. Está longe de nós. Talvez você fale que tem, mas a sua vida prática não é isso, não espelha isso que você confessa com seus lábios, adora com os lábios, mas o coração está distante dele. O Senhor quer prática, uma vida prática, a vida prática de amor intenso ao Senhor. Se nós amamos o Senhor intensamente, vamos amar os irmãos intensamente. Ou nós nos amamos o nosso Senhor? E 1 João 4 vai dizer, aliás, toda a carta de João, nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos nossos irmãos. Irmãos, nós temos tido contato com os nossos irmãos, tocado em nossos irmãos, cuidado dos nossos irmãos, orado pelos nossos irmãos, sentindo a dor dos nossos irmãos. Por isso tem muita gente desanimada. Eu não consigo mais, depois daquilo. Não é assim, irmãos. Às vezes o Senhor dá cada cajadada na nossa cabeça e vai usar irmãos. O profeta Jeremias foi tão assim, porque todos os profetas, todo o reino de Judá foi contra Jeremias, porque ele falou aquilo que Deus disse que é para ele falar. Está vendo, irmãos? Nós entendemos que é perseguição, porque nós não servimos a Cristo. Se você começar a servir a Cristo, você vai experimentar perseguição. E quando alguém te persegue, você já começa já e dá coice aos 4 mundos, liga para todo mundo, estão me perseguindo, não, vai no quarto, fala com o Senhor. Como fez Elias, ele multiplicou a farinha da panela, fez um milagre maravilhoso ali, e o filho da mulher morreu. E a mulher, é você, Elias, você veio aqui para me perder, entendeu? E Elias poderia ter dito para ela: irmã, você está duvidando do profeta do Senhor? Lembra que o azeite da botija não faltou, até que você juntou todas as vasilhas, não faltou, quando encheu todas aí cessou. Mas ele não falou, ele ficou em silêncio. Meu filho morreu, e começou a colocar a culpa em Elias. Elias pegou o filho dela, subiu lá em cima, não passou um WhatsApp para outro, aquele, não, para Eliseu, para os profetas, não, ele foi lá e falou: Senhor, foi falar com o Senhor. Senhor, o menino da mulher morreu, eu não sei o que eu faço agora, eu estou desesperado, Senhor. Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-la, traz
o espírito dela de volta, Senhor. Então Deus atendeu Elias. E a mulher lá chorando, angustiada, de repente Elias com um menino nos braços. A tua dor é essa aqui? Toma, teu filho está vivo. E o que foi que ela disse? Agora eu sei que o Senhor é contigo, que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Irmãos, se todos os nossos problemas que nós tivéssemos, nós fôssemos falar com o Senhor, não teria tantos problemas na nossa vida, nós seríamos livres para servir a Cristo. Então aqui, versículo 4, verso 12, veja aqui como é que a gente vai adquirir uma fé preciosa. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Fogo ardente no meio de vós. Irmãos, é uma tribulação aqui que muitas vezes queima o nosso peito. Uma tribulação que nos deixa totalmente, muitas vezes, perplexo. Tribulação que muitas vezes nos deixa bastante tristes, mas não podemos ficar desanimados. Então, é para a gente não estranhar um fogo ardente que surge no meio de vós, porque ele tem um propósito, provar-vos. Agora, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Por que o Espírito disse isso? Irmãos, na vida do Filho de Deus não tem nada extraordinário. Extraordinário é Deus, Pai, o Filho e o Espírito. As circunstâncias estão sob controle, nas mãos do nosso Rei Jesus. Temos que compreender isso, irmãos. E ele diz assim, verso 13: pelo contrário, quando este fogo vier sobre a sua vida queimar, porque tem que queimar muitas escórias da tua alma e da minha alma. Pelo contrário, alegrai-vos na mesma medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Puxa vida, eu sofri tão pouco pelo meu Senhor, agora estou vendo a glória de Deus se manifestando. Aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O Senhor a face dEle vai ser vista neste mundo, todo olho o verá na volta dEle. Então, irmãos, Ele virá em glória para nós. E Pedro diz aqui, queridos, não fiquem aí preocupados com esse fogo ardente, alegrai, pelo contrário, alegrem, porque vocês estão sendo tratados pelo Espírito da graça do Senhor. Olha aqui, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, que coisa linda! Oh, bendito sofrimento, bendita tribulação, bendito fogo. Isso aqui é um preparo para, se nós desejamos ser servos de Cristo. Isso é cruz operando em nosso interior, de uma forma profunda, radical, porque Deus não vai negociar com a nossa alma. Ou nós somos tudo dele, ou então você vai ser filho sim, mas ele não vai poder te usar. E você tem muito a perder, irmão. E ele continua dizendo, versículo 16, mas se sofrer como cristão, aqui, aliás o 15, né? Não sofra. O 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, nós já lemos. 15, não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque, irmão, o juízo da casa de Deus, diz aqui logo no versículo 17, começa por nós. E Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 1, todo capítulo 1 ali, de 1 até o 7, vai mostrar que Deus nos está julgando de que maneira? Exercendo a tribulação sobre as nossas vidas. Mas isso que tribulação não é para nos levar para baixo, tribulação é para nos levar para cima. A tribulação é para que nós criamos raízes em Cristo Jesus.
Sejamos nele aperfeiçoados. Ele disse para nós, irmão, no mundo vocês vão passar por aflições. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Quando uma pessoa, você fica sabendo que odeia você, você fica com uma tromba de elefante. Você fica triste, você fica com raiva da pessoa. Não é para fazer isso, irmãos. Que sobre você está repousando o Espírito da glória de Deus. Então, irmãos, ele diz aqui o versículo 18, presta atenção. 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, como é que o justo vai ser salvo, irmão? Com dificuldade. Agora me responda essa pergunta aqui que Pedro fez. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Onde eles vão comparecer? Se é com dificuldade que o justo é salvo? O justo é salvo? Mas que história é essa? Justo é salvo? Se eu fui justificado, porque você pode sim perder a tua alma. A salvação não, mas a tua alma pode ser perdida. Vamos tratar aqui futuramente sobre a salvação da alma. Fomos justificados em Cristo, aquele que está morto com Cristo, justificados do pecado. O nosso espírito foi vivificado, Ele regenerou o nosso espírito, mas Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar os teus pensamentos, a tua vontade, as tuas emoções, a tua imaginação, a tua forma de julgar as coisas. Para você ser um servo de Cristo, ser um doulos dele. Ele não vai chamar pessoas incapazes, Ele vai capacitar as pessoas. Ele vai habilitar as pessoas. Mas para isso Ele tem que fazer um trabalho em nós. Entende, irmãos? Por isso que o versículo 19 diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, porque tem sofrimento que nós mesmos é que procuramos. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem o que? O seu espírito? Não, a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Prática do bem. Queridos, agora ele encerra a primeira carta dizendo o seguinte, veja aqui, claro que diante disso nós vamos ter muita ansiedade, ele fala 1 Pedro 5,7 para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você não vai passar sozinho, ele vai passar junto contigo. E agora aqui, irmãos, olha só, o versículo 10, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, irmão, presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui o Espírito tem que ministrar em nosso coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo, nunca fora de Cristo, não adianta você querer ir a Deus sem Cristo, não tem, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que está à destra do Pai. Ele é o mediador. Só há um, não tem outra maneira de ir até Ele. Vamos aí, tem muitos que têm santos que têm que ter. Não, irmão. Só há um mediador. Cristo. Cristo e Cristo. Não tem outro. É Cristo. Sem a mediação de Cristo não tem como irmos ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. E as pessoas, elas têm um lenitivo na cabeça. Levanta ídolos no seu coração e acha que eles vão... Não, irmão. Só há um mediador. O Deus da graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Ou pode ser traduzido assim: em Cristo que vos chamou a sua eterna presença. É maravilhoso demais. Mas aí depois tem uma vírgula aqui, né? Depois de ter sofrido por um pouco. Que pouco que é esse? 1 Tessalonicenses 1,7 fala, até o dia da morte tua, até o dia que ele voltar. 1 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 1,7. Esse pouco aqui até enquanto você viver aqui. Diz assim, por um pouco, depois de ter sofrido por um pouco, ele vai mandar anjo, né? Não, ele mesmo, olha que linda palavra, irmão, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, fé e graça, elas andam juntas. Nós obtemos
Aqui, eu vou mostrar um texto, aqui mesmo em 1 Pedro 5, você não vai só obter uma fé preciosa, mas uma graça preciosa também, porque ele diz aqui no versículo 12, olha só aqui: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Aqui ele fala de uma graça diferente, é uma graça genuína. Mas qual que é a graça genuína? É você passar por todas essas tribulações. A graça em você, ela vai crescer, se tornará genuína. Que Pedro fala lá aqui, que vê só, abra aí, está pertinho, 2 Pedro 3, versículo 18. Presta atenção aqui, irmãos, que coisa linda. Hoje nós estamos fazendo uma leitura bíblica, nos preparando para sermos servos de Cristo. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crescei na graça. Como nós vamos crescer na graça? Irmãos, existe duas coisas. Agora, volta aí para 1 Pedro 1. Então, irmãos, você entendeu aqui no versículo 1, o que é fé, como você pode obter fé preciosa? É passar pela tribulação sem murmurar. É passar pela tribulação dando glória a Deus. É passar pelo sofrimento. Claro que as tribulações, o sofrimento, quando vem, nos entristece. Mas, querido, tudo isso é para o teu bem. Para o teu bem. E aí ele vai dizer o seguinte: como que essa graça vai crescer em nós? Olha o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas, onde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa graça não vai ser aumentada, ela vai ser multiplicada na sua vida, quanto mais você conhece o Senhor. Quanto mais você conhece a Ele, mais essa graça em sua vida e na minha vida serão multiplicadas. Você vai ter uma vida transbordante de graça, você vai ser um homem ou mulher transbordante de graça, cheio e cheia de virtudes divinas, virtudes celestiais. É céu na terra, usando uma pessoa, perambulando pelas cidades, pelas ruas, pelo lar, qualquer lugar que você vá. As pessoas irão perceber: ali tem uma filha de Deus, ali tem um filho de Deus. Olha a postura deste homem, olha a postura daquela mulher. É diferente, irmão, é diferente. Isso é maravilhoso demais. Conhecimento. Agora, como que você conhece o Senhor? Pela palavra de Deus. Como você conhece a vontade de Deus? Pela palavra de Deus e pela intimidade com Ele. Agora aqui, irmãos, esses 2 versículos, ele resume tanta coisa. Se tivesse só esses 2 versículos aqui, nós teríamos toda a Bíblia. Sabe por quê? O que ela fala? Olha a primeira coisa que aparece aqui. Logo no versículo 1, vamos localizar pelo menos essas 4 coisas interessantíssimas. E que se nós formos aqui estudar cada uma delas, nós iríamos ficar aqui conferências e mais conferências e mais conferências, e a palavra de Deus, ela a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Aliás, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos, por aí vai. Então é um poço sem fundo de riqueza para nós. Em apenas 2 versículos, ele diz aqui, olha, o que nós precisamos aqui? Você localizou aí no versículo 1 a palavra fé? Então nós temos aqui fé. Viu aqui? Outra palavra no mesmo versículo 1, tem a palavra justiça. Está vendo aqui, irmãos? Fé, nós temos fé e temos justiça. E temos o Salvador, que é Cristo Jesus. Temos fé, justiça e o Salvador. E temos no versículo 2 a palavra conhecimento. Aqui não dá para a gente fazer um monte de estudos, começar a pensar naquilo que a Bíblia diz, mas o nosso assunto hoje aqui não é esse. O nosso assunto aqui é sobre doulos, sobre escravos do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra doulos, irmãos, é um termo que significa, ou melhor, é uma expressão no grego que significa servo, escravo, prisioneiro, uma pessoa que tem a mente cativa do Senhor. Escravo de Cristo? Como assim? Queridos, antes de conhecer o Senhor, nós éramos escravos de quem?
pecado. Nós servimos o pecado. Era escravo de Satanás e seus demônios. Percebe? Servimos a ele, a vontade da carne e dos pensamentos. E a pessoa pensa que ela tem livre-arbítrio, que ela pode fazer o que ela quer, mas é o diabo fazendo através dela, fazendo a vontade dele e não a dele próprio, porque ele engana a pessoa, o pecador se esbanja nos seus prazeres, mas ele está fazendo a vontade do diabo e seus anjos. Entende, irmãos? Agora, Cristo nos chamou para Ele, para estar com Ele. Domingo nós vamos tratar sobre separados pelo Espírito. Precisamos estudar mais sobre a pessoa do Espírito Santo, para compreendermos mais essa questão de serviço, irmão. Senão a gente vai ficar sempre igual peixe de aquário, olhando para lá e para cá e não... Queridos, o corpo de Cristo hoje ele está sofrendo de uma paralisia espiritual. O povo não se move, não se remexe, está paralítico, parece que não tomou aquela vacina da cruz. Hoje em dia as crianças têm que tomar a vacina da paralisia infantil. Você vê uma pessoa que está paralítico, ela mexe só a cabeça. O nosso Senhor mexe só a cabeça, mas a igreja está paralítica, a igreja está engessada, ela não consegue se mexer. A cabeça está cheia de conhecimento bíblico, mas não tem realidade espiritual para servir o Senhor. Como que podemos servir o Senhor se estamos paralíticos? Tantas coisas, tantas cadeias invisíveis que nos prendem. Agora, para servir os nossos desejos, as nossas coisas, nossos interesses, parece que, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer, porque é você. Porque para fazer as coisas, ele depende dele. Porque quando nós fazemos as coisas sem depender dele, as coisas vai trazer para nós cansaço e esgotamento espiritual. Irmãos, um servo do Senhor no século II da nossa era, na época que era Marco Aurélio era o imperador, não sei se vocês já ouviram falar daquele santo de Vilhena, do século II. Então, ele foi interrogado perante o governador, e naquela época o cristianismo era ilegal, e as pessoas eram mortas quando confessavam a Cristo. Ele era um servo do Senhor, ainda muito jovem, ele só sabia dizer uma coisa, perguntava: eu sou cristão. Mas se você não negar, eu sou cristão, sou cristão. Então, vamos ver se ele vai continuar sendo cristão, vamos levar ele para umas torturas aí agora, para ver se ele confessa o seu Cristo. Ele vai ter que negar esse Cristo. E fizeram 2 fileiras assim de soldados, e com aqueles animais selvagens, obrigaram ele a passar correndo, passou correndo, os animais arranharam todo ele, saiu de lá todo dilacerado. Que você é? Eu sou cristão. O que fizeram? Irmãos, que tortura terrível foi essa que fizeram com ele agora? Na época tinham aquelas cadeiras de ferro, e colocaram ela no meio daquele braseiro, esquentaram aquela cadeira, mas esquentaram aquela cadeira. Você sabe quando você, para quebrar ferro assim, o irmão Tonias conhece isso, mexeu muito com o ferro, quando não dobra, tem que esquentar ele, esquentar no maçarico até ficar bem vermelhinho, e depois foi exatamente isso. Agora você vai sentar naquela cadeira lá, e sentaram ele naquela cadeira, tiraram a cadeira do braseiro, colocaram ele, sentaram e amarraram ele, fritou todas as pernas dele, a ponto de chegar até no osso. O que você é? Sou um cristão. Aí degolaram ele. Misericórdia, irmãos. Será que nós amamos o Senhor a chegar a um ponto desse de não negar o nosso Senhor, irmão? Irmão, nós estamos brincando de cristianismo, irmão. Nós não servimos nada e nem a ninguém. Nós somos tão insensíveis, irmãos. Nós não servimos nem os nossos irmãos. Como vamos querer servir o Senhor? Se nós não amamos nem os nossos irmãos, como vamos amar aquele que nós não vemos, irmãos? Queridos, isso é muito sério. Então, esta é a graça genuína de Deus. Mas Pedro só falou de sofrimento. Agora fala que esta é a graça genuína de Deus. Então aqui, irmãos, vocês observaram que nós podemos sim obter uma fé preciosa, fé para servirmos o nosso Senhor. Porque Ele não vai usar, irmãos, pessoas que são incapazes. Ele quer habilitar, Ele quer capacitar. Muitos dizem assim: eu não sou capaz, mas Deus me capacita. Mas não quer ser capacitado. Quando Deus começa uma boa obra, trabalha em você, para trabalhar através de você, nós recusamos
Nós não queremos, nós temos muitas opiniões, nós achamos que somos cheios de sabedoria, cheios de entendimento, nós sabemos fazer o serviço. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, Deus já cancelou muito dos seus servos, mas eles ainda estão fazendo acontecer as coisas, porque sabe como manipular a coisa, sabe como fazer a coisa, sabe como o cristianismo funciona, entende, irmãos? Mas hoje é tudo por interesses. Como que alguém vai se sentir bem onde a palavra de Deus é pregada? Como que alguém, como um certo irmão que é líder de uma igreja religiosa aqui na nossa cidade, falou para mim o seguinte: pastor Cláudio, eu sei que isso é a verdade, mas eu não posso pregar isso, porque se eu pregar isso, eu tenho ainda filhos para acabar de criar, fazendo faculdade, eu tenho que pagar meu carro, eu sei que se eu pregar isso, muitas pessoas lá da minha igreja vão embora, vão sair. É muito agrado, irmãos, é muito passamão, é muito, por isso que hoje em dia nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos. Cadê os Elias? Cadê os servos do Senhor? Cadê as servas do Senhor? Estão me compreendendo, irmãos? Isso é muito sério. Nós precisamos levar a Cristo mais a sério. Ele morreu por você e por mim. Levou o seu pecado no seu corpo lá na cruz, destruiu, te deu uma nova vida. Agora Ele quer que você voluntariamente se prostre a seus pés. Fala: Senhor Jesus, eu quero servi-lo a Ti porque eu Te amo, porque Tu és tudo para mim. Eu quero viver uma vida derramada a Teus pés, Senhor. Não quero me importar com quem fala de mim, eu não quero importar com nada, eu quero servir a Ti. Preciso de Você, fez tudo por mim, morreu, a minha morte estaria perdido hoje eternamente. Ele veio ao meu encontro, me libertou do meu pecado e começou uma boa obra em mim agora. Irmãos, na mesa do Senhor, muitos nem se importam, vai ter medo, eu já não posso porque eu tenho isso, tenho aquilo. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Que tristeza para nós, que vergonha para o nosso coração. Estou falando aqui, mas um dia você vai estar diante dele e eu também. O que vamos dizer para ele, irmãos? Imagina. Que ele nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, continue falando conosco, Pai, mas nos aperfeiçoando, nos levando a uma vida mais profunda com o Senhor. O Senhor tem revelado e aberto seu coração para nós. Nos dê, Pai, a habilidade, a capacidade para sermos tratados, para estar a Teus pés, para experimentar tudo aquilo que é de Cristo, e então servi-lo com o coração voluntário, na habilidade da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Oh, meu Pai, levanta homens e mulheres que o sirvam de coração íntegro, que ouça a Tua voz, que responde a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Pai, e em Cristo nós oramos. Amém.